Bom dia, eu sou a Jéssica Camille Pereira França, eu sou aluna da professora doutora Luzeli Moreira da Silva e hoje eu vou apresentar o trabalho titulado Estudo da Transição Estrutural Austenita-Martensita em partículas da liga Rosler níquel 50, manganês 35 e índio 15, efeitos do trabalho a frio e influência do tratamento térmico. As ligas multifuncionais níquel, manganês e índio são objeto de estudo de diversos pesquisadores devido às suas aplicações de sensores inteligentes na refrigeração de estado sólido. Diversos estudos focaram na sua estrutura cristalina, microestrutura, transformação martensítica, efeitos de memória de forma, efeito magnetocalórico e elastocalórico. Essas ligas são sensíveis em sua composição e passam por uma transição estrutural, uma estrutura austenita de alta temperatura para uma estrutura martensita de baixa temperatura. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é investigar as propriedades magnetoestruturais de micropartículas da liga níquel 50, manganês 35 e índio 15, obtidas por moagem mecânica, analisando as propriedades magnéticas e estruturais antes e após tratamento térmico. A liga foi sintetizada em forno a ar voltaico, em seguida foi realizado um tratamento térmico a 1073 K. Para a obtenção das partículas, uma parte da liga foi submetida ao trabalho a frio, que foi o processo de moagem mecânica, e uma frese de ágata. O pó resultante foi passado em peneiras com mais de 25 micrômetros. Assim, partículas com volumetrias inferiores a 25 microns foram separadas em dois conjuntos. O primeiro conjunto é das amostras não tratadas e o segundo conjunto é das amostras tratadas a 873 K. Em seguida, foram realizadas medidas de difração de raio-x e de magnetização. A liga Rosler, níquel 50, manganês 35 e índio 15, apresenta uma transição estrutural com redução da temperatura. Então, visando acompanhar essa transição, foram realizadas medidas de difração de raio-x justamente em função da temperatura. Além disso, a moagem induz uma quantidade de estresse mecânico e, para compensar esse efeito, foi realizado um tratamento térmico a 873 K durante 6 horas, seguido de choque térmico em água gelada. A amostra tratada foi denominada P3T, enquanto a amostra não tratada foi nomeada P3. Aqui na figura 1 nós temos os mapas de contorno bidimensional para a amostra Book, para a amostra P3 e para a amostra P3T. Como nós podemos observar, a amostra Book e a amostra P3 exibem um perfil semelhante, exibindo misturas da estrutura monoclínica martensita, juntamente com a estrutura cúbica austenita em temperatura ambiente. Abaixo da temperatura ambiente, essas amostras exibem a estrutura monoclínica martensita. Enquanto a amostra P3 apresenta os picos característicos da fase cúbica de alta temperatura em todo o intervalo investigado. A figura 3 mostra a evolução dos picos de fração de raio-x em função da temperatura, no intervalo de 2θ de 40 a 46 graus, intensidade normalizada para uma melhor visualização. É possível observar que os picos referentes à fase austenita cúbica surgem a partir de 292 K. Abaixo dessa temperatura, a amostra exibia apenas reflexões características da estrutura monoclínica martensita. Em relação aos parâmetros de rede obtidos através do refinamento de Richdel, o parâmetro de rede A decresce com 0,022%, em contrapartida o parâmetro de rede B aumenta aproximadamente em 1,75%, enquanto o C não variou significativamente. Esses resultados indicam uma distorção anisotrópica devido à energia térmica cedida ao sistema. Além disso, a amostra Book exibe a transição ferromagnética da fase austenita em torno de TCA 310K, enquanto a transição ferromagnética da fase martensita, TCM, ficou em torno de 190K. Além disso, foi possível observar uma presença de reversibilidade termomagnética nesse material, e a esterese térmica para a amostra Book ficou em torno de 7. A figura 4 apresenta a evolução dos fatogramas de raio-x para a amostra P3, ou seja, a amostra não tratada, também no intervalo de 40 a 46 graus. Nesse caso, os picos relativos à estrutura austenita cúbica surgem a partir de 290K. Abaixo dessa temperatura, o material exibe apenas as reflexões características da fase monoclínica martensita. Os parâmetros de redes obtidos, eles indicam que o parâmetro de rede A diminui com o aumento da temperatura, o parâmetro de rede B aumenta, e também aumenta as temperaturas de transição ferromagnética da fase austenita ficou em torno de 309K, e a temperatura de transição ferromagnética da fase martensita ficou em torno de 187K para a amostra P3. A figura 5 mostra os difatogramas de raio-x para a amostra P3 tratada, no intervalo também de 40 a 45 graus. E nesse caso a gente pode observar que as reflexões da fase monoclínicas, elas aparecem nesse caso para temperaturas inferiores a 297K. Nesse caso, o parâmetro de rede da estrutura cúbica ele não variou significativamente. Em contraste, o parâmetro de rede A da estrutura monoclínica ele diminuiu ligeiramente, e os parâmetros de rede B e C aumentaram para a estrutura monoclínica. Além disso, TCA é reduzida para 308K, TCM ela perde significativamente a intensidade, e essa transição ficou bem alargada, e em comparação, a esterese térmica aumenta significativamente quando comparamos a amostra P3 e a amostra Book, ficando em torno de 20K. A figura 6 mostra o tamanho médio de cristalito e a microdeformação escala direita, que foram determinados a partir dos padrões de difração de raio-x das amostras a T igual a 20K para a fase monoclínica e para T maior que 310K para a fase cúbica.
Para o cálculo foram utilizadas aí a equação de Scherrer, e analisando os dados, observa-se que o tamanho médio do cristalito diminui na amostra P3, tanto na fase de alta temperatura quanto na fase de baixa. Comparando com a amostra Book, a redução do cristalito é de aproximadamente 48%, e na fase monoclínica essa redução é de 9%, na fase Q. Em contrapartida, a microdeformação aumenta nas duas fases, sendo mais relevante para a fase monoclínica. Já a amostra P3 tratada exibe um efeito inverso, aumentando significativamente o tamanho médio do cristalito em comparação com a amostra P3 e Book. O percentual de aumento é de 51% para a fase martensita e 32% para a fase austenita, quando comparada à amostra Book. Nesse sentido, podemos concluir que a moagem mecânica reduziu o tamanho dos cristalitos e aumentou a microdeformação. O tratamento térmico aumentou os tamanhos dos cristalitos e melhorou a cristalinidade, especialmente na fase martensita. Além disso, o tratamento térmico estabilizou a fase austenita em baixas temperaturas, reduzindo a temperatura de transição martensita nas micropartículas tratadas. A estabilidade da fase austenita manteve a fase ordenada em baixas temperaturas e a transformação estrutural governa o comportamento magnético da liga. Como perspectivas futuras, temos que avaliar o efeito de tratamento térmicos em diferentes temperaturas, visando correlacionar o protocolo de tratamento e a modulação da transição austenita-martensita. Meus agradecimentos.